Agora convido a participar do programa com a gente o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, a quem eu já agradeço demais a presença aqui com a gente, Sérgio. Queria começar a nossa conversa, até nesse clima já de dezembro, com uma avaliação geral sua do que a gente estava trazendo aqui agora dos índices brasileiros. Acredito que, de certa forma, a gente pode dizer que o fim do ano está tendo um desempenho melhor do que o esperado em termos da economia, quando a gente olha para dólar, quando a gente olha para questões de desemprego, inflação como um todo, mas queria entender com você aqui um pouquinho até que ponto essas surpresas positivas são sustentáveis. O que pode mudar esse cenário? O que a gente tem que ter atenção no momento? Um bom dia para você. Bom dia, Natália. Olha, de fato a gente teve uma surpresa nos indicadores econômicos no geral ao longo desse ano. Se a gente olha o início de 2025, a gente via um cenário mais complicado, inflação mais pressionada, tinha toda uma incerteza por conta de uma taxa de câmbio elevada, o Trump iniciando também com um choque muito grande na questão tarifária. Então, assim, teve um começo do ano muito turbulento, ainda de certa forma continua turbulento, porque o Trump continua apostando na guerra tarifária, num grau um pouco mais civilizado, digamos assim, em relação ao que era no começo do ano, que foi em julho. Mas isso também, em relação ao Brasil, colaborou para ter esse apaziguamento, essa tranquilidade um pouco maior que a gente está vendo no segundo semestre agora. Os ataques que a gente teve em julho foram revertidos, em parte, né? Há uma sinalização de negociação crescente entre os dois lados, entre o Trump e o Lula. Essa ideia de dois presidentes que começaram a se acertar, isso tem ajudado os mercados ao longo das últimas semanas. A gente tem visto esse comportamento positivo da Bolsa, do câmbio, muito atrelado a esse cenário de uma certa calmaria e com números relativamente positivos que a gente ainda vê acontecer aqui na economia brasileira. Acho que ainda tem espaço para a gente ver isso acontecer pela frente, né? Não tem nenhum cenário dramático na economia, digamos assim, para acontecer ao longo das próximas semanas, né, que mudaria radicalmente esse cenário positivo que a gente está vivendo agora, mas certamente é um 2026 um pouco mais complicado. Tem um crescimento mais baixo, tem um mercado de trabalho que vai estar mais apertado, taxas de juros vão continuar elevadas e vai ser um ano eleitoral complicado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, vamos aproveitar os momentos positivos que a gente ainda tem, que ainda deve durar um pouquinho. Explorando um pouco melhor também a ligação que a gente teve ontem entre Trump e Lula, de certa forma, até uma primeira conversa mais propositiva que a gente conseguiu assistir, queria uma análise sua para a gente entender o que já se teve de reação aqui dentro do que o senhor trouxe para a gente nas últimas semanas, desde que a relação entre eles melhorou e como, a partir de agora, uma vez que eles falaram que estão dispostos a conversar mais sobre uma nova rodada de liberação em torno das tarifas, tem questões ainda muito significativas dentro do tarifário aqui brasileiro. O que a gente pode esperar de melhora já para os próximos dias e de reação? Eu acho assim, comparado com o que a gente viu acontecer em julho, há uma boa vontade maior por parte do governo americano para negociar. Né? Muitos dos produtos que já foram isentados, obviamente o Trump teve que fazer isso, perdão, por conta do cenário inflacionário que a economia americana está vivenciando desde o início do ano. O Trump teve que aprender a duras penas que jogar tarifa nesse patamar como ele jogou, especialmente em produtos que os Estados Unidos não conseguem produzir, só faz aumentar o preço e colocar a população americana insatisfeita. Né? O resultado disso a gente viu nas eleições que tiveram nos 3 estados americanos, como os democratas performaram com muita intensidade. Isso muito por conta dos resultados econômicos muito ruins da política econômica do Trump. Então, Trump está talvez aprendendo a duras penas que tarifa tem implicações econômicas negativas para os Estados Unidos, especialmente nesses produtos. Começou a reverter parte dessas tarifas, algumas delas eu acho que talvez tenham um pouco mais de dificuldade, especialmente aquelas mais industriais, que aí há um interesse do Trump de eventualmente trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, e aí tende a manter essas tarifas nessas indústrias, mas produtos agrícolas em geral, como a gente viu acontecer, a maior parte já foi retirada, tem alguns ainda para serem retirados, mas a gente está num caminho aqui relativamente positivo. E teve aquela ideia de que um governo, uma Casa Branca totalmente fechada a negociar, a conversar com o Brasil, de repente essas coisas foram se resolvendo. O Lula encontrou com o Trump, teve já algumas conversas. Então, o cenário de reconstrução da diplomacia presidencial aqui, de certa forma, está acontecendo. E já com resultados positivos, como a gente viu os cortes tarifários que aconteceram. Então, por isso também que o mercado está vivendo esse cenário relativamente positivo que a gente vivenciou nas últimas semanas. De um mercado muito complexo, complicado, fechado,
difícil de negociar em julho para um cenário muito mais ameno agora. O presidente fala de acelerar as tratativas dentro de setores ainda bem sensíveis, sujeitos às sobretaxas. Sérgio, o que a gente pode esperar que sejam os primeiros a tentarem ser negociados nessa nova rodada de conversas a ser anunciada após dessa ligação? Acho que alguns produtos adicionais agrícolas, mel, pescados, mas sim, os industrializados, no geral, pode ser que se tenha algum corte de imposto, né, sair de uma taxa mais elevada, como a gente viu acontecer a partir de julho, né, os 50% de tarifa, porque basicamente a gente está falando de uma relação comercial entre Estados Unidos e Brasil que é muito favorável para os americanos. Eles têm uma balança comercial positiva, está subindo ao longo desse ano, está ficando cada vez mais superavitária para os americanos. Então fica mais sem sentido ainda você continuar taxando os produtos brasileiros dessa forma. Então, assim, acho que há um espaço para essa negociação, mas há um limite também. O Trump tem um entendimento de que a indústria pode ser reconstruída nos Estados Unidos e a tarifa é um caminho para isso. Não vai acontecer, não vai reindustrializar a economia americana com isso, só vai trazer mais custo, mais inflação no final, mas eu acho que parte dessa questão, especialmente relacionada à indústria, ainda ele mantém essa percepção, que ele sempre teve ao longo da vida dele inteira. Para outros produtos muito mais sensíveis, como é o caso do café, das carnes, que a gente viu acontecer um crescimento muito forte de preço nos Estados Unidos, não tinha alternativas, não tinha como produzir, trazer de outro lugar, eles tiveram que ser mais rápidos na resposta tarifária, né, de cortar a tarifa com mais intensidade. Eu acho então, Natália, que talvez a gente consiga diminuir um pouco o tamanho da tarifa, né, sair dos 50% para uma tarifa menor nos produtos industrializados, mas vai ser difícil reverter, né, essa tarifa para o que a gente tinha antes do Trump virar presidente. Tem o limite ali nessa margem de negociação, né, Sérgio? Outra frente nessa ligação que eu queria também aproveitar para tirar uma dúvida com você, a gente falando em questões de cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos, quando estamos falando de questões de facções criminosas internacionais, estava vendo os detalhes divulgados pelo ministro Fernando Haddad em torno das investigações muito ligadas à máfia dos combustíveis aqui no Brasil. Queria tentar entender um pouco com você qual tipo de cooperação a gente consegue ter dos Estados Unidos para avançar nesse tipo de investigação quando a gente fala, então, de cooperação entre atividades criminosas brasileiras com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Nesse ponto, se eu conseguir explicar um pouco mais para mim também? Porque aparentemente foram identificados alguns fundos que estão presentes no estado de Delaware, nos Estados Unidos, que têm ligação com o tráfico de drogas, com tudo isso que a gente está vendo acontecer explosivamente ao longo das operações que foram feitas ao longo dos últimos meses, especialmente a Operação Carbono Neutro aqui em São Paulo. Então, essa aproximação do governo americano com o governo brasileiro nesse sentido é positiva, tem uma inteligência perdão, americana que já é feita e já é reconhecida nesse sentido, nesse tipo de investigação, que é positiva. E acho que o ponto interessante aqui, Natália, não é nem tanto a questão da investigação, que obviamente é positiva, mas abre um flanco de uma aproximação ainda maior do Lula com Trump, né? Porque a gente vê nesse momento tanto o governo da Colômbia quanto o governo da Venezuela com atritos crescentes com o governo americano por conta disso. O governo brasileiro se coloca à disposição para investigar, para ajudar, para participar dessa força-tarefa, digamos assim. Então isso atrai ainda mais para o Trump a ideia de que o Lula está positivo e está favorável a fazer políticas que são positivas para os dois países. Então, acho que essa construção que está sendo refeita entre os dois lados, agora adicionando essa questão que está sendo central para o governo americano nesse momento, por conta da Colômbia e da Venezuela, faz com que a gente tenha a possibilidade de acalmar ainda mais e eventualmente ter ganhos também tarifários por conta disso, né? A gente ajuda nessa questão das facções de um lado e, por outro lado, o governo americano cederia com as tarifas. Então, assim, tem margens de negociação que estão aparecendo, as terras raras que têm sido discutidas também. Enfim, tem um cenário, de fato, propositivo que está sendo construído com tudo isso e agora adicionado com essa questão das facções. A senhora acredita, então, que entrando em assuntos até que o Trump gosta tanto, como essa discussão da segurança, esse assunto tão urgente para ele, agora a gente consegue ter avanços na discussão tarifária por esse estreitamento também na frente da segurança? O Trump é transacional, como a gente fala, né? Ele quer saber o que ele vai ter de benefício, não necessariamente benefício só econômico. Se tem a possibilidade de benefício por conta dessa guerra com o tráfico de drogas, por que não? Acho que o Trump está aberto, ele tem
sinalizado que está aberto para negociar em várias frentes possíveis. Na hora que o governo abre, o governo brasileiro abre essa possibilidade de negociar por essa forma também, eu acho que abre um flanco positivo aqui para ir por esse lado, para tentar também ganhar benefícios tarifários para o nosso lado. Então, assim, eu acho que tem um caminho de construção que está sendo feito, não significa que você vai ter reversão total, a gente não pode esperar que no fim desse processo as tarifas vão voltar a zero, como era no passado, ou muito baixas. A gente vai ter um processo diferente do que tinha no passado, vão ter tarifas mais elevadas. Para alguns, a gente consegue eventualmente zerar esses mais difíceis para os americanos, especialmente os agrícolas. Para outros, os industrializados, você vai ter uma tarifa. Mas o que eu acho que dá para negociar é chegar a uma tarifa no final que vai ser menor do que a gente tem agora, né? Não tem sentido ter uma tarifa tão alta e uma das maiores do mundo nesse momento para um país, no caso brasileiro, que é deficitário com o americano. Né? Então, acho que está caindo a realidade para o governo americano de que aqui também você pode fazer um ajuste. A realidade virando nesse sentido. Sérgio, rapidamente antes da gente encerrar a conversa, queria te ouvir também sobre a situação dos Correios. Vimos notícias importantes ontem, vimos a recusa do Tesouro em dar, de certa forma, essa garantia. A gente viu a suspensão do empréstimo importante para os Correios nesse momento tão delicado. Queria a sua avaliação sobre essas últimas notícias e o que isso diz a respeito do futuro dos Correios dentro da crise que a gente já vem acompanhando há tanto tempo. Pois é, Natália, aqui é outra situação complicada, né? A gente está vendo uma construção muito negativa em relação aos Correios ao longo dos últimos anos. A gente sabia que ia acontecer essas dificuldades. A gente estava falando de um processo muito grande de competição na entrega de bens, serviços, de produtos, como a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos por outras empresas. Os Correios têm problemas estruturais nesse sentido. É uma empresa estatal, inchada em termos de funcionários, de gestão. Então, tem um cenário aqui, de fato, cada vez mais complexo. Né? A solução de curto prazo aqui vai ser muito difícil. E, eventualmente, alguém vai ter que fazer esse empréstimo para os Correios no final, seja o setor privado fazendo tentativamente essa possibilidade de fazer com uma taxa de juros menor que 136%, como foi colocado, eventualmente ficando abaixo, de fato, do limite de 120%. Mas, no final, acho que vai acabar acontecendo, o Tesouro vai ter que colocar uma parte desses recursos no final nos Correios para tentar salvar o caixa, a operação esse ano, especialmente 2026, que o rombo tende a ser maior. Agora, o cenário para 27, eu acho que é inevitável pensar, a empresa vai ter que ser privatizada, vai ter que ser dada uma solução mais definitiva. Né? Claramente, a gente está caminhando para um cenário que vai ser de déficit crescente, a mudança de gestão não está acontecendo, e por conta disso você vai ter que dar uma solução alternativa. A gente sabe da resistência que o governo Lula sempre teve com privatizações, mas nesse caso vai ser difícil isto não acontecer. Né? Mas não dá para ser agora, não vai ser ano eleitoral, mas eu acho que em 27, mesmo se eventualmente o governo Lula ganhar, essa discussão vai ter que entrar à tona. Eu acho que não tem outra solução nesse momento para os Correios a não ser isso.